Amém. Louvado seja engrandecido o nome do Senhor Jesus. Saúdo a amada igreja reunida em casa com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom estarmos reunidos mais uma vez. Peço licença para entrar aí na sua casa, para que juntos nós louvemos e adoremos o nosso Senhor. Muito bom poder, mesmo que ainda na saudade de estarmos juntos, poder nos encontrar, diante dessas ferramentas para louvarmos juntos o Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue abençoando a sua família, a sua casa, e que você continue sendo guardado e sustentado por Ele, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler com você a palavra do Senhor que se encontra no Salmo de número 131. Livro dos Salmos, Salmo de número 131. Você pode acessar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, da palavra do Senhor,
no Salmo de número 131, onde o salmista nos diz aqui sobre a humildade e a confiança em Deus. Princípios para nós nesses tempos, diante desse tempo de angústias, incertezas, tribulações, tempos difíceis para todos nós, diante de tudo aquilo que nós temos visto, diante de tudo aquilo que nós temos presenciado, diante de tudo aquilo que nós temos vivido, nós devemos manter o nosso coração humilde diante do Senhor, confiando que Ele supre todas as nossas necessidades, que Ele ouve o nosso clamor, pois Ele é a nossa esperança. Amém? Salmo de número 131 diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ele é a nossa confiança. Espere no Senhor, ó povo de Deus, desde agora e para sempre. Que o nosso coração não seja orgulhoso, que nós não procuremos demais coisas grandiosas, vivendo de maneira arrogante, mas com um coração humilde, contrito e dependente em Deus, possamos seguir confiantes de que Ele nos assiste, Ele está presente e Ele é a nossa esperança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar com você. Antes eu quero pedir para você aí nos comentários, no chat, aqui na nossa transmissão, coloque aí os seus pedidos, os seus agradecimentos. A Virna, aqui filha do seu Vicente, já colocou aí o agradecimento, o livramento. Todos acompanharam aquele acidente que teve em Diadema, aquela caixa d'água gigante, que desabou, despencou ali, amassando os carros, quase invadindo ali o condomínio. E uma das filhas do seu Vicente mora ali naquele local, e louvado seja Deus, porque houve ali um livramento, não houve nenhum ferido, nenhuma morte, Deus cuidou daquele lugar, apesar da gravidade daquele acidente. Então louvamos ao Senhor. E você pode colocar aí também nos comentários os seus pedidos e os seus agradecimentos, para que no final dessa celebração nós oremos juntos, tá bom? Mas eu quero orar por você agora. Peço para que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça, para que você se coloque na presença do Senhor. Se desligue um pouquinho de toda qualquer preocupação, a não ser que você ainda esteja aí no home office, a não ser que você ainda esteja trabalhando, ouvindo, mas é importante que você nesta hora se desligue um pouquinho, desacelere um pouquinho o seu coração e se coloque na presença do Senhor, converse com Ele. Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças por este dia, te damos graças, Deus, por tudo aquilo que a gente pôde realizar durante esse dia, na data de hoje. Te louvamos pelo teu cuidado, te louvamos pela tua presença, Pai, constante e real nas nossas vidas. Te damos graças pela tua provisão, pela tua graça, pela tua presença, ó Deus, que nos envolve, pela tua presença que nos direciona e nos capacita a fazer tudo o que fazemos. Pedimos, ó Deus, a tua direção, pedimos a tua unção, a tua condução, ó Pai, através do teu Espírito Santo em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, para que através das nossas vidas, das nossas atitudes, como povo, como teu povo, Senhor, nós possamos manifestar o teu amor, levar a tua paz, a tua esperança, diante de um mundo tão complicado que temos vivido e presenciado, ó Deus. Pedimos a tua bênção especial, Senhor, a todos os irmãos e irmãs que estão aqui nesta hora, cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor continue a abençoá-los, a sustentá-los com tua poderosa mão, suprindo todas as necessidades em nome de Jesus, Pai. Pedimos por aqueles irmãos e irmãs que já retornaram às suas atividades,
que estão saindo de casa, indo ao trabalho. Que o Senhor os livre, ó Deus, de qualquer perigo, de qualquer mal, ó Deus. Cuide na ida, na volta, durante o trabalho. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, abençoando, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, aqueles que ainda estão em casa, trabalhando em casa. Dê a eles, ó Pai, a tua força, o teu direcionamento, o teu entendimento, ó Deus. Dê a eles, ó Pai, a provisão necessária para trabalharem em casa, cuidarem das crianças. Que o Senhor continue, ó Pai, a conduzi-los com tua santa e poderosa mão, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua provisão, pelo teu cuidado. Pedimos ao Senhor para aqueles irmãos que estão necessitando de emprego, ó Deus. Muitos irmãos perderam seus empregos, muitas pessoas, ó Pai, estão com dificuldades no trabalho. Pedimos que o Senhor, ó Pai, com tua presença, ó Deus, abra as portas de um emprego àqueles que necessitam. Que o Senhor, ó Pai, esteja transformando o ambiente de trabalho, ó Deus, daqueles que estão passando por dificuldades, para que eles continuem trabalhando para a honra e a glória do teu nome, ó Pai. Pedimos, ó Deus, pelos médicos, enfermeiras, enfermeiros, motoristas de ambulância, pessoal da limpeza que trabalha nos hospitais, ó Deus, que o Senhor também os livre, ó Deus, e cuide deles em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a nos abençoar enquanto igreja, como teu povo, ó Deus, para que, diante desse tempo, ó Deus, continuemos a nossa missão de pregar a tua palavra, o teu evangelho, de vivermos, ó Pai, como igreja reunida em cada casa, que continuemos, ó Deus, sendo uma igreja que não se prende, ó Deus, nas quatro paredes, mas que continue, ó Deus, através da vida de cada um de nós, a manifestar a tua presença, ó Deus, o teu amor e a tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Continue a nos abençoar, continue a nos conduzir como igreja, como teu povo, ó Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, a conduzir todas as coisas, ó Pai, que através das nossas vidas nós possamos vivenciar, ó Deus, de maneira diferente, ao qual temos presenciado nesses dias. Tanta falta de amor, tanta falta de empatia. Pedimos que o Senhor, ó Pai, conduza o nosso coração fervoroso diante de Ti, ó Deus, a manifestarmos o Teu amor, a Tua paz, através das nossas vidas. Cuide de cada um de nós, ó Pai. Cuide de cada irmão, cada irmã. Continue a nos abençoar com Tua graça, com Tuas misericórdias que se renovam a cada dia, ó Deus, para que continuemos a ser instrumentos nas Tuas mãos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos porque muitas vezes desanimamos, muitas vezes nos omitimos. Mas, Senhor, recebe a nossa oração. Aqueça o nosso coração com Tua presença a cada dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você agora a louvar o Senhor com uma canção que o Edson vai cantar para nós, que diz que o Senhor é a nossa rocha, a nossa força. Em tempos de incerteza, em tempos de tribulação, Ele é a nossa esperança. Amém? Louvemos ao Senhor. Refúgio e fortaleza, essa é a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incerteza, minha esperança está em Ti. A minha força é refúgio e fortaleza, essa é a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incerteza, minha esperança está em Ti. Aprendi em Teus caminhos e não me sinto mais sozinho, Tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia.
força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos e não me sinto mais sozinho, tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. E não me sinto mais sozinho, tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Confiar, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Que saudades de todos vocês. Vamos aos avisos? Você que é membro da nossa igreja e que pode contribuir nesse momento com dízimos e ofertas, a gente vai disponibilizar a conta da igreja para que você faça uma transferência ou um depósito bancário. É com essa contribuição que a igreja faz os trabalhos dela e pode continuar ajudando a quem precisa. Papai, mamãe, crianças, novidade boa! Agora o Arena Kids é em casa, para você poder assistir e aprender em família. Você pode acessar através do YouTube no canal da igreja ou através das redes sociais do próprio Arena Kids. A IPI do Brasil lançou a campanha Juntos Todos em Missão. Essa campanha é para ajudar pastores, igrejas e missionários que estão passando nesse momento por alguma dificuldade. Você pode escolher alguns dos valores que estão citados aqui ao lado para fazer a sua doação. A conta para ser depositada também está destacada. A sua ajuda é de grande importância. Está acontecendo o Bazar Missionário Online. Ele está disponível no Facebook e no Instagram. Vocês podem ver os itens como utensílios domésticos, bijuterias, artesanatos. Vocês podem adquirir o de vocês, mas também contamos com a sua participação doando esses itens. A gente precisa de itens novos ou em bom estado. A gente pede para que vocês verifiquem na casa de vocês e façam as suas doações. Procurem, por favor, a Célia. O número de telefone dela está disponível ao lado. A partir de agora, os cultos e as mensagens também vão ficar disponíveis em plataformas como podcasts. Isso mesmo, para você ouvir onde você estiver. As plataformas disponíveis são Google Podcast,
Spotify, entre outras que estão aparecendo aqui. Para você ouvir, basta acessar, pesquisar por IPI de São Caetano e escolher qual a mensagem que você quer ouvir. Essa é mais uma ferramenta que a IPI escolheu para levar a mensagem de Deus para todas as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estes avisos você pode encontrar também na nossa página do Facebook, nos ajudando aí na divulgação, compartilhando e participando também aí das atividades da igreja. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu tenho mais um aviso para nós. No próximo domingo, nós estaremos encerrando a nossa série de mensagens, Conflitos da Vida, e nós teremos a participação especial do reverendo Marcos Wagner, da IPI Vila Prudente. Reverendo Marcos Wagner, que é psicólogo, psicanalista, já esteve com a gente aqui na igreja no ano passado, dando uma palestra aí para nós muito importante sobre depressão, suicídio, e ele encerrará a nossa série de mensagens Conflito da Vida, nos dando aí uma palavra do Senhor para o nosso coração sobre como vencer esses conflitos da vida de uma maneira a qual nós possamos continuar crescendo espiritualmente, como enfrentar estes conflitos. Então você participe, compartilhe, este convite, nós compartilharemos nas nossas redes sociais da igreja e participe, então, domingo, na nossa celebração, às 10 horas, após a escola dominical, nós teremos, então, o encerramento da nossa série de mensagens com a participação do reverendo Marcos, que certamente será bênção, certamente nos abençoará em nome de Jesus. Amém? Quero ler com os irmãos a palavra que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Um texto que nos exorta, um texto onde Paulo traz para nós aqui as virtudes dos que são cristãos e cristãs, as virtudes a serem vividas por aqueles que manifestam sua fé em Jesus, por aqueles que nasceram de novo, por meio do Evangelho do Senhor. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso de número 9 até o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Palavras do Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E que o nosso amor seja um amor sem hipocrisia, mas sim um amor verdadeiro, odiando assim o mal, se apegando ao bem, nas palavras do Senhor, e que honremos os outros, que possamos servir os outros com a presença de Jesus através das nossas vidas. Amém? Palavras do Senhor. Nós vamos meditar nesta noite sobre esse texto de Paulo aos Romanos, sobre essas virtudes importantes que ele nos dá, virtudes essas que devem ser vividas por todos nós, por mim e por você, como cristãos e cristãs, como pessoas nascidas de novo pela fé em Jesus. Queridos irmãos e irmãs, todos nós já sabemos, e a gente vem conversando sobre isso nesses dias, nesses meses, na verdade, desde quando nós estamos aí nesse isolamento, estamos aí diante dessa pandemia. Nós sabemos, e é sabido de todos nós, que nós estamos vivendo em meio a uma geração, estamos vivendo em um mundo, estamos diante de uma sociedade marcada pela maldade, pela falta de amor, pela falta de empatia. Estamos diante de uma sociedade pautada pelo egoísmo,
Além disso, estamos diante de um tempo onde muitos têm se entregado às angústias, aos medos, às tribulações, se deixando vencer por sentimentos que tiram a esperança, que tiram a paz, que nos distanciam das pessoas e que nos faz viver, portanto, isolados. Estamos presenciando com tristeza os caminhos que a humanidade tem trilhado. Estamos presenciando com tristeza e visto com tristeza uma raça, a raça humana, revelar exatamente aquilo que é maldosa. E como já dissemos em outra oportunidade, a pandemia, na verdade, escancarou para nós, revelou para nós aquilo que já vivíamos há muito tempo. Esse orgulho, a falta de amor, a indiferença, a falta de empatia, a desesperança. O isolamento social, na verdade, queridos irmãos e irmãs, revelou o quanto nós já estávamos distantes uns dos outros, estávamos isolados uns dos outros, estávamos vivendo para nós mesmos. O quanto nós tínhamos deixado de realizar coisas simples da vida, dando valor às coisas que são vaidade, que não agregam real sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Além disso, queridos irmãos e irmãs, nós, enquanto igreja, enquanto corpo vivo de Cristo neste lugar, nós fomos desafiados diante desse tempo. E estamos sendo desafiados a todo tempo. Estamos sendo desafiados a repensar, a pensar o sentido de sermos igreja e como temos sido igreja até então. Temos pensado novas formas, temos nos reunido, por exemplo, enquanto liderança, para pensarmos coisas, para que diante desse tempo continuemos buscando alternativas, para que como igreja, agora reunida em casa, como igreja, continuemos a missão de pregar o Evangelho. Não somente com palavras, por meio das celebrações online, mas com atitudes que através da vida de cada um de nós, da minha vida e da sua vida, evidenciem o caráter de Cristo, evidenciem o Jesus, Cristo de Nazaré, Jesus que nós servimos. Alguém disse a seguinte frase: a melhor forma de dizer é fazer. Vou repetir. Alguém disse essa frase. A melhor forma de dizer é fazer. E diante desse tempo que nós temos vivido, queridos irmãos e irmãs, talvez a melhor forma de dizer que somos igreja é sermos igreja, fazendo aquilo que Jesus nos chama a fazer, amar e servir as pessoas. Então a melhor forma de dizermos que somos igreja é fazendo aquilo que devemos fazer como igreja, aquilo que somos em Deus, que por meio de Jesus nos qualifica a amarmos e a servirmos uns aos outros. Ou seja, a nossa forma, a prática de sermos igreja é tanto quanto importante, se não mais importante, do que as nossas doutrinas, do que aquilo que falamos que somos e ensinamos que somos, que muitas vezes evidenciam o egoísmo humano. Resumindo, queridos irmãos e irmãs, não adianta falar, não adianta nos entregarmos às doutrinas, engessarmos o Evangelho de Jesus diante de leis humanas, do egoísmo humano, mas o importante é, principalmente diante desse tempo que nós estamos vivendo, é fazer, é realizar aquilo que devemos realizar como igreja, como povo do Senhor, amando, servindo, sem egoísmo, sem orgulho, renovando assim a esperança, renovando a esperança da humanidade, renovando a nossa esperança diante de um Deus que nos usa mesmo diante das nossas tribulações. As palavras de Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21,
Jesus diz ali: nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. As palavras de Jesus, queridos irmãos e irmãs, evidenciam a importância de uma fé verdadeira, de uma fé prática, de uma fé sem hipocrisia, sem falsidade, sem egoísmo, mas que declara o Senhor como o Senhor da sua vida, mas que evidencia através dela as características que o Senhor Jesus mesmo nos ensinou em vida. Nós sabemos muito bem que nós somos uma igreja reformada, somos uma igreja que nunca deve enfatizar as obras ou as ações filantrópicas, por exemplo, como subsídios para a nossa salvação. Mas diante da nossa pública profissão de fé, diante da nossa manifestação de fé no Senhor Jesus Cristo, a nossa vida ela se transforma. Nós nascemos de novo e somos agora, portanto, instrumentos nas mãos de Jesus, para que através das nossas vidas, das nossas ações, das nossas obras, das nossas palavras, Ele seja conhecido e reconhecido como Senhor das nossas vidas. Alguns teólogos, por exemplo, dizem que diante de tal fato é preciso buscar um equilíbrio, uma sintonia entre fé e ação, deixando que a misericórdia e o amor de Deus nos conduza em nossos relacionamentos com o próximo e em nossas ações, no nosso trabalho, na sociedade em que vivemos. A nossa fé em Jesus deve estar em sintonia com aquilo que fazemos e falamos no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, diante das pessoas, diante do nosso próximo. Essa sintonia, entretanto, melhor dizendo, essa sintonia ela não deve ser forçada. Aquilo que vem antes, a fé em Jesus, o fundamento da nossa existência como cristãos e cristãs, a fé em Jesus, tem como consequência natural o serviço de amor ao próximo e toda a criação de Deus. Se a reação não acontece naturalmente, pode-se concluir, queridos irmãos e irmãs, que há um problema no nosso fundamento, na nossa fé em Jesus. E as obras, então, são feitas apenas para ganharmos visibilidade e nos tornarmos mais importantes do que aquele que é Senhor das nossas vidas. E infelizmente temos presenciado exatamente isso nos nossos dias, a não sintonia entre a fé e aquilo que nós fazemos e falamos perante a sociedade. Tristemente temos presenciado situações de pessoas que se dizem seguidores de Jesus, que manifestam a sua fé em Jesus, mas que suas ações, a sua prática de vida, em nada evidenciam o Cristo que serve. Isso reflete de forma negativa nas nossas comunidades, pois se cada um de nós, se eu e você, como membros desse corpo, não sabemos mais como agir diante de uma sociedade, a igreja perde sentido e razão de ser igreja. Se o texto que nós lemos em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, não nos causa constrangimento diante das palavras do apóstolo e diante de Deus, é porque realmente nós estamos talvez perdidos e não sabemos mais como ser cristãos e, portanto, como ser igreja, porque a igreja somos nós somos o corpo de Cristo. Ação essa, queridos irmãos e irmãs, nós, eu e você, somos chamados a exercer uma única obra, somos chamados a agir no mundo de uma única forma. Ação essa, forma essa que nos dá o alicerce necessário para que sejamos sinceros, verdadeiros em tudo que fizermos e falarmos como pessoas e como comunidade de fé, como primeiro IPI de São Caetano do Sul. E esse alicerce, essa forma, essa única obra que nós somos chamados a exercer, ela deve estar pautada, alicerçada no amor que Jesus nos ensinou a viver.
pastor e teólogo Heinz Erhardt, ele diz que a fé em Cristo dá um sentido que se cumpre quando se segue a Ele, praticando o amor ao próximo. A fé em Cristo dá um sentido que se cumpre quando se segue a Ele, praticando o amor ao próximo. Ou seja, quando nós pautamos o amor de Cristo em nossas ações, quando o amor de Jesus invade o nosso coração e transforma o nosso ser, esse amor deve pautar as nossas ações e relações. Nós entendemos as virtudes que isso significa, e é exatamente o que o apóstolo Paulo nos diz em sua carta aos Romanos que nós lemos. Virtudes recomendadas por todos nós, alicerçadas no amor genuíno de Cristo, que deve pautar as nossas ações e as nossas relações. Na carta de Paulo aos Romanos, até o capítulo 11, Paulo tratou da doutrina, tratou do ensinamento, daquilo que nós temos como fundamento nas doutrinas. Agora, a partir do capítulo 12 que nós lemos, ele trata da ética, da prática de vida diante dessa doutrina, das leis que nós temos do Senhor. Ele passa da teologia para a vida, do ensino para o dever, de como devemos viver, das doutrinas para a prática da vida nova em Cristo, que todos nós agora herdamos pela fé. Frederick Bruce, um teólogo escocês, ele vai afirmar que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Ela é ensinada para que seja transferida para a prática, para a vida, para que exerçamos através das nossas ações, da nossa vida, aquilo que Cristo, aquilo que a Bíblia nos ensina, as doutrinas que nós temos. E se olharmos para as cartas de Paulo, queridos irmãos e irmãs, nós veremos que ele segue essa linha de pensamento. Paulo segue, ele apresenta as doutrinas, mas segue revelando após as doutrinas como vivê-las na vida de uma maneira prática. Não uma doutrina que nos engessa, uma doutrina que nos afasta das pessoas, uma doutrina que nos afasta do mundo, mas muito pelo contrário. Paulo, após nos ensinar, após trazer os ensinamentos doutrinários, ele nos traz as éticas, as maneiras práticas que devemos viver e evidenciar esses ensinos nas nossas vidas. No capítulo 12, por exemplo, Paulo foca sua atenção nos relacionamentos com Deus, com nós mesmos, um relacionamento conosco, com o próximo e com os nossos inimigos. Uma vida transformada tem relacionamentos transformadores. Uma vida transformada tem relacionamentos transformadores. Não podemos amar a Deus e odiar uns aos outros, odiar os nossos irmãos, viver de maneira mentirosa, um amor mentiroso. Em 1 João capítulo 4, verso 20 e 21, nós temos um ensinamento importantíssimo, que diz que se nós dissermos que amamos a Deus, mas odiar o nosso irmão, nós somos mentirosos. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E diante desse tempo que nós temos vivido, diante das nossas angústias, diante das incertezas da vida, talvez, queridos irmãos e irmãs, estamos precisando de amor. E esse amor não deve ser um amor hipócrita, que busca os seus próprios interesses, como temos visto diante da nossa sociedade, mas um amor sincero, um amor transformador, que evidencia a nossa nova vida em Cristo. E assim esse amor verdadeiro transforme os nossos relacionamentos e, mais do que isso, transforme o jeito de sermos igreja. Transforme o jeito de, como comunidade de fé, enxerguemos o outro, enxerguemos o mundo, enxerguemos a cidade onde estamos. E eu quero analisar rapidamente com os irmãos o que Paulo está nos ensinando aqui. Ele diz no início, no verso 9, que o amor
seja sem hipocrisia. Amor sem hipocrisia. Devemos então, queridos irmãos e irmãs, como premissa nas nossas vidas, como cristãos e cristãs, viver um amor sincero, um amor verdadeiro, não só de palavras nem de boca para fora, mas de fato e de verdade, como nos ensina a palavra de Deus. Ou seja, fato e verdade aqui são atitudes práticas que evidenciam o amor, que evidenciam a graça que nos alcançou na vida do outro, na vida daquele que nós chamamos de irmão, na vida do próximo que está conosco dia a dia. Não só falando, eu te amo em Cristo, meu irmão, muitas vezes da boca para fora, mas revelando esse amor em atitudes práticas e verdadeiras, que de fato transformem a vida do outro. O amor que não se preocupa com seus próprios interesses, mas que se doa ao outro. Paulo continua: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Diante do amor verdadeiro, diante de um amor sem hipocrisia, diante de um amor que manifesta a presença de Cristo na vida do outro, nós devemos buscar o discernimento, para que saibamos quando o mal se faz presente. Nós falamos no início, que nós já discutimos em algumas oportunidades, que nós estamos vivendo diante de uma sociedade marcada pela maldade, marcada pelo egoísmo. E nós, Paulo diz, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Paulo está dizendo que diante do amor verdadeiro que nos alcançou, desse amor que devemos manifestar sem hipocrisia, de maneira verdadeira, nós devemos ter o discernimento para que saibamos quando o mal se faz presente. E esse discernimento, queridos irmãos e irmãs, era para que nós, eu e você, ao nos depararmos com o mal, possamos odiá-lo, repudiá-lo em nossas ações, em nossas relações, porque a maldade não deve fazer parte da vida daquele que se diz cristão e cristã. Parece estranho, mas o cristão deve amar e odiar com a mesma intensidade. Odiar o mal com a mesma intensidade ao qual ele ama o seu próximo. Parece estranho para nós, queridos irmãos e irmãs. Nós sabemos muito bem que Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 38 e 36, nos diz assim: vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereçam-lhe também a face esquerda. Então, como assim, queridos irmãos e irmãs, amar e odiar na mesma intensidade? Paulo está nos dizendo aqui que nós devemos nos apegar ao bem e abominar, odiar o mal. Ou seja, não é fazer o mal, como temos visto, não é praticar o mal como nós temos visto, mas é odiar o mal que se faz presente no meio de nós, para que através de um amor verdadeiro, o amor que nos invadiu, nós possamos repudiar qualquer atitude maldosa, onde quer que estivermos, principalmente começando na igreja como corpo de Cristo e nas nossas relações, nas nossas vidas. Não devemos praticar o mal, mas repudiar e não desejar o mal. Ou seja, não é fazer o mal, mas diante do mal, como cristãos e cristãs, precisamos sentir aversão, repugnância pelas atitudes maldosas que presenciamos, que temos presenciado e que muitas vezes praticamos. O Senhor nos chama, queridos irmãos e irmãs, para sermos sal e luz. Já conversamos em outra oportunidade, em alguns meses atrás, sobre o sal que denuncia a injustiça e a luz que ilumina, que aponta o caminho para Jesus. E o Senhor Jesus nos chama para sermos sal e luz, a não sermos uma luz que se acende e que se esconde embaixo da cama, e a não ser um sal insípido, um sal sem sabor, mas como igreja, como povo de Deus, devemos nos posicionar sempre contra a maldade, contra a desigualdade e injustiça, repudiando toda atitude maldosa no nosso mundo. Paulo prossegue dizendo, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros.
Toda a nossa vida em Cristo, queridos irmãos e irmãs, se baseia na fraternidade, nesse amor fraternal, ou seja, assim como amamos a nossa família de sangue, devemos amar o nosso próximo, amar uns aos outros, sem hipocrisia, com amor fraternal, proferindo ao outro honra mais do que a nós mesmos. E o nosso amor deve honrar justamente o outro. Devemos considerar, como a palavra de Deus nos ensina, o outro superior a nós mesmos, preferindo a ele a honra devida, mais do que a nós mesmos. A busca pelo bem-estar do outro deve vir em primeiro lugar. Mas o que temos visto na nossa sociedade é a busca pelo bem-estar pessoal, pelo próprio bem-estar, enquanto o outro passa necessidade, enquanto o outro é injustiçado, é oprimido. E nós devemos amar uns aos outros com amor fraternal, preferindo honra ao outro, considerando o outro superior a nós mesmos. Como falamos no início, a pandemia escancarou o quanto nós estávamos vivendo isolados uns dos outros. Enquanto nós não estamos vivendo essa premissa da vida cristã, de amarmos uns aos outros de fato, de verdade, nesse amor fraternal, considerando o outro superior. Nós é que queremos ser superiores, é a grande verdade. Por mais que não admitamos, nós, eu e você, a começar em mim, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós queremos ser superiores, não preferimos ao outro a honra devida que o Senhor Jesus nos ensina a viver. E Paulo continua dizendo: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ao revelar os sinais do fim dos tempos aos seus discípulos, no Evangelho de Mateus capítulo 24, e dizer que tudo aquilo é o princípio das dores, ele diz no verso de número 12, e por se multiplicar a maldade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E diante da maldade que se multiplica, diante do amor que se esfria a cada dia nos nossos dias, nós nos tornamos indiferentes, como pessoas, como igreja. Não zelamos e não cuidamos da vida um do outro. Cuidar da vida aqui, zelar da vida uns dos outros, não é cuidar da vida do outro, querer mandar na vida do outro, mas é ter cuidado com a vida do outro. Manifestar zelo. Muito tem se falado nos últimos meses sobre um avivamento espiritual. Paulo diz: sejam fervorosos de espírito. Talvez isso soe como sermos avivados, fervorosos de espírito, mas o fervor de espírito aqui, queridos irmãos e irmãs, tem a ver com as coisas de Deus, para que sejamos conduzidos por Ele em nossas ações e não por nossas convicções. Esse fervor espiritual diante da ação do Espírito Santo nas nossas vidas só faz sentido se servirmos ao Senhor com alegria e entusiasmo, ou seja, se o nosso coração estiver ardendo pelas coisas de Deus, zelando, cuidando da vida do outro. Diante das dificuldades do tempo presente, é natural esfriarmos e perdermos o entusiasmo e até mesmo a alegria. E Paulo nos exorta a não sermos preguiçosos, mas a servirmos com alegria, com fervor de espírito, com a alegria que vem dos céus, mesmo diante de desânimos, mesmo diante de dificuldades, mas na alegria do Espírito Santo, no fervor da presença de Deus nas nossas vidas, manifestemos o amor dele na vida de cada um daqueles que estão à nossa volta. Aqueles que amamos e aqueles que não amamos, aqueles que nos fazem bem e aqueles que nos fazem mal. Por último, Paulo diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem nas orações. Essa recomendação de Paulo, queridos irmãos e irmãs, nos faz lembrar que todos nós, inevitavelmente, eu e você, todos nós enfrentaremos dificuldades, passaremos por deserto, porque o mundo jaz do maligno.
No mundo teremos aflições, sofreremos perseguições, mas temos que ter bom ânimo, alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverando em oração, porque o Senhor está no meio de nós. Devemos enfrentar as nossas tribulações com os nossos olhos em Cristo, fixos em Cristo, com alegria, com esperança, com paciência, diante das nossas dificuldades. E, sobretudo, nunca deixar de orar, de se colocar diante de Deus em oração, abrindo o coração, chorando diante da presença do Senhor, quebrantando o coração diante das dificuldades, para que Ele nos restaure, para que Ele transforme, para que Ele renove a alegria, para que Ele renove a esperança. Em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Que a moderação de vocês sejam conhecidas por todos, porque perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com alegria, com ações de graça. Desculpe. Mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, com orações, com súplica, com alegria no coração, com ações de graça. Porque, como conversamos alguns dias atrás, em tudo dai graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Diante da oração, nós somos invadidos com a paz, com a alegria e esperança de prosseguirmos firmes, alegres e contentes diante de todas as dificuldades. Por isso, queridos irmãos e irmãs, concluindo, que possamos ter o mesmo sentimento do salmista, no Salmo 131 que lemos no início, não ter o nosso coração orgulhoso, não ter o nosso coração arrogante, não vivermos de forma egoísta e arrogante, de não nos preocuparmos demais com coisas grandiosas, mas que o nosso coração se aquiete na presença do Senhor com paciência e esperança, amando de verdade, odiando a maldade presente no mundo, amando uns aos outros com a devida honra, com amor fraternal, servindo ao Senhor com fervor, com alegria no Espírito, que mesmo diante das nossas dificuldades, nos traz de volta a alegria. Para que possamos, queridos irmãos e irmãs, como igreja, como pessoas, como cristãos e cristãs, como corpo de Cristo neste lugar, possamos realmente aproveitar esse tempo, mesmo diante das dificuldades, possamos aproveitar esse tempo de deserto que muitos têm enfrentado, a sermos pessoas diferentes, a sermos pessoas melhores, vencendo o orgulho, renovando a esperança, sendo pessoas que fazem sim a diferença onde estão, como o corpo de Cristo, transformando este mundo através do amor e da presença graciosa de Jesus. Amém? Amém? Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor, e que Ele, através do Espírito Santo, conduza as nossas vidas a vivermos essas virtudes que o apóstolo Paulo nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós encerrarmos a nossa celebração, quero compartilhar com os irmãos alguns pedidos que nós tivemos aqui. Se você ainda não colocou, se você quiser colocar aqui agora os seus pedidos de oração, para que a gente possa orar junto, coloque aqui os seus pedidos, para que a gente possa orar juntos. Como eu disse no início, o senhor Vicente, a família agradecem pelo livramento diante daquele acidente lá em Diadema, daquela caixa d'água que desabou.
Uma das filhas do Senhor Vicente mora ali naquele local. E louvado seja Deus pelo cuidado, apesar de toda a magnitude, né, daquele acidente, né, de carros ali esmagados por aquela caixa d'água. Não tivemos morte, não tivemos feridos. O Senhor colocou a mão e cuidou daquelas pessoas, da filha do Senhor Vicente. Então, louvado seja o nome do Senhor. Pedimos também pela nossa irmã, Dona Zenildes, que na data de ontem, né, teve uma queda, né, caiu em casa, fraturou o pulso e também bateu forte, né, o quadril. Está de cama, está dolorida, mas nós vamos orar, pedir ao Senhor que Ele restabeleça e esteja curando, né, de forma plena, e restabelecendo de forma plena a saúde da nossa irmã para a honra e a glória do Senhor. E que louvado seja o Senhor, como ela mesma escreveu, que não houve nada de muito mais grave, não aconteceu nada pior, né, que Deus esteja cuidando da senhora, Dona Zenildes, né, aí na recuperação, né, e se acaso precisar de algo, estamos aqui à disposição, e que o Senhor esteja curando a senhora, restabelecendo a sua saúde, tirando toda a dor, em nome de Jesus. A Débora Silva pede oração pela sua vida, pela vida dos filhos, por toda a família. Deus continue te abençoando, Débora, te conduzindo, em nome de Jesus. A Marlene pede oração pela família, né, pela tia e pelos primos, né. Infelizmente, o primo Ricardo veio a falecer. E oramos para que Deus console e fortaleça a vida da Marlene, bem como de toda a família, né, dos primos, da tia, para que eles sejam consolados e fortalecidos pelo Espírito Santo. O seu Geraldo pede oração pela família do seu irmão Oscar e também pede oração pela sua irmã Teresa. E agradece os irmãos, agradece pelas grandes bênçãos recebidas por Deus, né, pela sua família, que ele recebeu, né, as bênçãos para a sua família. Então, Sr. Geraldo, Deus continue abençoando vocês, né, provisionando todas as coisas para vocês, que vocês continuem sendo abençoados, como o Senhor mesmo escreveu aqui para nós. E o nosso irmão João Rocco agradece pelas orações, pelas bênçãos e pela proteção à sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar com você, por você, encerrando a nossa celebração. E no final, após a bênção, nós teremos uma música ministrada ao nosso coração pelo nosso grupo vocal, uma música que, à luz daquilo que ouvimos nesta noite, nos diz e nos fortalece, dizendo que nós somos felizes com Jesus. Sou feliz com Jesus. Embora o cruel tentador tente nos assaltar, tente nos tirar a paz, a alegria, em Jesus nós somos felizes. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta hora. Obrigado, Pai, pela Tua presença nesta hora. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos exorta, mas que nos enche de alegria. Que sejamos fervorosos de espírito, Senhor, procurando, Senhor, honra, proferindo honra ao outro, amando ao outro, sendo instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo aqueça o nosso coração, diante das dificuldades, diante das incertezas, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, renove a nossa esperança e a nossa alegria, e que diante da Tua palavra, diante dos ensinamentos do apóstolo Paulo, possamos vivenciá-las a cada dia, lembrar o nosso coração de como devemos viver, ó Pai. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Pai, pelo livramento, né, na vida da filha do Senhor Vicente, que mora lá em Diadema, onde houve aquele acidente com aquela caixa d'água. Louvamos pelo Teu cuidado, pelo Teu livramento, ó Deus, para aquelas famílias que moram naquele local, ó Deus. Não houve mortos, feridos, apenas bens materiais. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando aquelas famílias, provisionando a elas a recuperação de tudo aquilo que porventura elas perderam. Mas nós Te louvamos, ó Pai, pela preservação da vida, pelo Teu cuidado com a vida daquelas pessoas, com a vida da nossa irmã, a filha do Senhor Vicente. E que o Senhor continue abençoando a vida do Senhor Vicente, da Dona Doris, de toda a família, ó Deus. Que o Senhor coloque Tua mão santa, provisionando todas as coisas, cuidando deles na saúde, Senhor, dando a eles vigor físico e espiritual, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos em especial pela irmã Zenildes, ó Deus, que na data de ontem
teve essa queda, caiu, machucou, aí fraturou o pulso, está de cama, ó Deus, com dores no quadril, pela queda, ó Deus. Pedimos que o Senhor coloque tua mão santa, curadora, restauradora, ó Deus, sobre a vida da nossa irmã, tirando toda a dor, tirando todo o incômodo, ó Deus, e que logo mais ela esteja com a saúde restabelecida, curada plenamente, para a honra e a glória do teu nome, Pai. Pedimos pela vida da Débora Silva, pelo seu João, Dona Marta, toda a família, ó Deus, os filhos, neta, todos que estão ali, ó Deus, sejam abençoados, fortalecidos, sustentados por Ti, ó Deus. Cuide da família, cuide da Débora, dando saúde, vigor, ó Deus, e que eles continuem sendo abençoados e sustentados por Ti, ó Deus. Pedimos o Teu consolo, o Teu fortalecimento, a vida da família da Marlene, ó Deus, da sua tia, dos seus primos, na vida da Marlene, ó Deus, que perdeu o seu primo, o Ricardo, ó Deus, que o Senhor console, ó Deus, fortaleça, em nome de Jesus, a família da nossa irmã, neste momento tão difícil, ó Pai. Pedimos também pelo seu Geraldo, pela família do seu irmão, o Oscar, que eles continuem sendo abençoados, sustentados por Ti, assim como a sua irmã Tereza, ó Deus, que o Senhor continue a sustentá-los, o seu Geraldo, a Nina, a Ana Paula, coloque Tua mão sobre eles, ó Deus, provisionando, cuidando de todas as coisas. Obrigado também pelas bênçãos recebidas, ó Deus, pela proteção à família do nosso irmão João Rocco, que o Senhor continue a abençoá-lo, a sustentá-lo, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continue a abençoar cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, cada família aqui representada. Que o Senhor continue a provisionar todas as coisas, a suprir todas as necessidades. E que o Seu nome, Senhor, seja exaltado através das nossas vidas. Que possamos, ó Deus, vivenciar aquilo que aprendemos nessa noite, como pessoas, como cristãos e cristãs, e como Tua igreja, como Teu corpo, Senhor, reunida agora em cada casa, para que continuemos a manifestar e proclamar as virtudes, as Suas virtudes, Pai, que nos chamou das trevas a vivermos na maravilhosa luz, a evidenciarmos através das nossas vidas a Tua graça, o Teu amor, levando esperança, levando alegria, levando amor, Senhor, através das nossas vidas, onde quer que andarmos. Que onde colocarmos a planta dos nossos pés, nós sejamos usados, sejamos abençoados e sejamos instrumentos fervorosos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, recebe a nossa oração, pois fazemos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebeis a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, uma ótima noite e nos encontramos domingo. Se passa mais doce, me deres gozar, se dor mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber e feliz com Jesus hei de estar.
ouvir.